Fala pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidor e hoje trazendo um vídeo sobre o GGRC11, dando continuidade aí aos últimos fundos da minha carteira. Então a gente vai de logística agora, falando sobre esse fundo, que é um fundo bem tranquilo, bem perene, tese bem alinhada, e vamos de primeira mão. Depois a gente vai somente nas partes mais importantes do relatório gerencial para a gente ver se a perspectiva futura, né, daqui a 1, 2, 3 anos é de manutenção de dividendo ou até mesmo incremento, ou se está entrando uma furada aí para frente, tá bom, pessoal? Peça o seu like, a sua inscrição e também que ative o sininho. Liquidez dele bem tranquila, de liquidez diária, rendimento dele 93 centavos, dividend yield de 0,85, tem muito a ver com a relação de preço de cotação de face da presente. 0,85 para um logístico é muito bacana, já está batendo 1 bilhão. E o valor patrimonial dele bem acima, ou seja, o PVP dele, que é o preço sobre o valor patrimonial, está aí com em torno, né, de 17% de desconto. Então, mas todos os fundos estão sofrendo nesse momento a rentabilidade basicamente no 0 a 0. Quando a gente vai olhando aqui para o gráfico, a gente vê que ele é um fundo que tem que ter emoção, né? O pessoal tem que ter coração aí para ter esse fundo, porque ele sobe bastante nas pernadas de alta, muito mesmo, mas também derreteu aqui, ó, quase 50%, voltou a subir, mas aqui realmente formou topo e agora entrou no mercado de baixa, ou seja, topos e fundos descendentes. Quando a gente olha aqui mais para o curto e médio prazo, a gente já vê que ele pode estar fazendo uma reversão. Só que para fazer uma reversão, ele tem que subir acima desse topo anterior, bem pronunciado na faixa dos 120. E até lá tem chão, pessoal, tá? 106 para subir para 120 é um bastante chão, mas o que eu acredito no curto prazo é que tranquilamente ele vai romper se ele continuar pagando esse patamar de 110 aqui, ele rompe tranquilamente. Então, pelo menos você tem caminho aí de, na perspectiva de curto e médio prazo, de uma subida. Depois aí é só tendo bola de cristal, né? Não tem como saber. A taxa de administração dele é bem normal para, eu considero um tijolo logístico. 1% seria geralmente uma taxa muito baixa, abaixo dele mais ainda, mas acima de 1 está normal. E aqui a gente vê que em 12 meses ele está pagando ainda abaixo de 2 dígitos. Então, por isso que esse fundo ele não vai disparar com essa Selic alta. Então, é dificilmente. Mas aí você vê que o resultado dele está sendo bom. Ó. Ele está subindo os seus dividendos. Ou seja, essa que é a proposta de um fundo de tijolo, qualquer, principalmente de tijolo, é tentar repassar a inflação para o valor do aluguel. E isso ele está conseguindo fazer com seus movimentos da gestão, mas ainda não destravou a faixa dos 10%, que seria um número ali bem cabalístico para poder subir. Alguns logísticas com mais de 10% já subiram. Então ele está subindo com força aí a parte de dividend yield. Valor patrimonial dele bem encaixado aí, ó, subindo ao longo do tempo, de R$ 100 já batendo mais de 130, de 120, tá bom? Em torno de 125 por aí. E aqui 15 ativos, 8 estados, se bem que bem concentrado em São Paulo, Goiás e Paraná. Então são estados que não estão sofrendo tanto, bem tranquilo, 0% de vacância. Vamos agora para o relatório gerencial. Então você vê que nos grandes números muito bom. A gente vê aqui início da atividade de 2017, quantidade de cota, valor patrimonial. A gente vê que só teve 4 emissões nesse período, então basicamente é uma por ano, né? 2017, 18, 19, 20. Não, só que em abril ele não teve, então ele só deve ter tido a partir de 2018. Quando faz emissão é uma por ano. Então isso é bem tranquilo. Aqui a gente tem 100% pregões. Esse W ao T é mais ou menos a média de vencimento dos contratos, quase 7 anos. Então é bem perene. Isso que é uma das preocupações de quem refuta a tese, falando que tem um grande risco de não renovação dos contratos, mas ele tem quase 7 anos para ter esse cenário mais negativo. Então ele vai falar algumas coisas assim sobre a parte da quinta emissão de cotas, que na verdade ele abriu uma emissão e depois ele fechou, não deu muito certo. Ele vai falar do IGA Burb, após a conclusão já informado no relatório gerenciou, aguarda essa ligação definitiva da energia pela companhia elétrica para início do prazo de contrato. Então vai entrar mais um cascalho aí
Covolan, ele vai falando aqui da parte dos galpões 2022 e aprovou o pagamento de indenização de valores, estava devendo, tem visita técnica. E essa aqui, ó, Iga Burman, tá bom? Que a gente vai falar da parte do fundo da fábrica. E a parte interna dele. Então, ele vai falar aqui da distribuição e aqui a parte do DRE, muito importante ver o DRE do fundo, para ver a saúde. Então, o total de receita dele, que é basicamente fundos imobiliários, tem um pouquinho de renda fixa, mas muito mais seria o caixa. Em janeiro, então ele teve uma retenção de quase de 5 milhões e meio, mas ele teve uma receita de 13 milhões. E aqui ele está recebendo em torno de 7 milhões e meio, bem alinhado. A despesa deles também aumentou, de em torno de 1 milhão, foi para 1 milhão e 250. Então, o resultado, que é o que a gente quer ver, a gente vê o rendimento distribuído, ele tem se mantido, deu uma aumentada, né? Mas ele não fala aqui o resultado, deveria falar, mas a gente vê que está bem alinhado ele continuar pelo menos mantendo esse dividendo. Então ele foi de 82, 87, agora subiu para 93. Ele deve estar essa faixa aí dos 90 centavos tranquilamente. Então você vê que teve aqui várias receitas. A receita maior que ele recebe é da Ambev, Aeta, Copabras e Lasa. São as maiores receitas e também aqui tem uma renda fixazinha. Então, por locatário, realmente é aquilo que eu falei. A gente vê que a performance dele tem aumentado mais do que o IPCA e fixed, ou seja, tem um excelente track record no longo prazo. Ele está mais concentrado aqui em São Paulo, mas o número de cotistas tem se mantido, valor de fechamento, volume. E aqui os revisionais. Então ele tem um revisional agora em junho, deve impactar também em agosto, então ele tem bastante tempo para ter esses revisionais. A maioria dele é logístico, 52%, então ele é meio a meio, isso eu gosto dessa estratégia dele, de 52% logístico e 48% 52% industrial e 48% em logístico. E o maior ramo de atividade é comércio varejista, metalurgia e siderúrgica. Maioria do reajuste no IPCA e o vencimento do contrato ele tem um vencimento em 2025 e 2027, aqueles 6,8 de WAUT que eu falei no começo do vídeo, que preocupa um pouco, que dá quase 50% aqui, em 2028 puxando e 36% acima de 2030. Mas até lá ele pode dar uma melhorada e é bastante tempo. Diga-se de passagem, a gente está em 2022 ainda. Então tem bastante tempo. Eu sigo tranquilo com essa tese aqui. Essa tese não me dá dor de cabeça, não penso em vender tão cedo. Então peço seu like, a sua inscrição se você gostou do vídeo. Comenta aqui no canal se você tem esse fundo em carteira. E vamos que vamos, bom investimento a todos e até a próxima.